11h30, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, bom dia, com as notícias da metrópole, atualizando aí os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e também na cidade de Campinas. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil somava até esta terça-feira 5.911.758 casos da Covid-19. De segunda para terça, foram 35.294 novos casos da doença no país. Nós temos até o momento 166.699 óbitos e fica aqui as condolências da TV Câmara Campinas aos familiares. No estado de São Paulo, os números apontam que são 1.178.075 pessoas afetadas pela Covid-19, com 40.749 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha só, 95.676 casos de Covid-19, sendo 40.429 aqui na cidade de Campinas. Indaiatuba soma 8.250 casos, Sumaré 6.949, Santa Bárbara do Oeste 6.354 e Americana 6.321. Na sequência são as cidades que têm menos de 5.000 casos: Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa. Agora, as cidades com menos de 1.000 casos: Engenheiro Coelho com 947, Santo Antônio de Posse 906, Pedreira 650, Olambra 471 e Morungaba 191 casos de Covid-19. Em relação à cidade de Campinas, no final do Câmara Total de ontem, eu falei sobre os números e vou repetir aqui porque é um número assustador, né? A doença, ela aumentou nesta última semana, foram 304 casos a mais, de segunda para terça-feira. A gente estava numa média aqui de 200 até 220 casos, só que já estourou toda essa margem, 304 casos de segunda-feira para terça-feira, em apenas 24 horas, 187 pessoas internadas. Este número aumentou também, já já a gente vai falar sobre ocupação de leitos, então são números que nós precisamos nos preocupar aqui em Campinas e, claro, todas as cidades que estão à nossa volta. Quando a gente fala dos óbitos na nossa região, são 2.948 mortes confirmadas pela Covid-19. Na cidade de Campinas, 1.345 óbitos. Sumaré vem na sequência com 261, Indaiatuba 240, Santa Bárbara do Oeste 199, Americana 170, Valinhos também tem 170 óbitos. Na sequência, Hortolândia com 160. As demais cidades têm menos de 100 óbitos, que seguem na ordem com Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse com 11 e agora só 3 que tem menos de 10 mortes: Pedreira com 9, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos. Em Campinas foram 2 óbitos nas últimas 24 horas. Vamos falar sobre ocupação de leitos agora? Vamos. Até essa segunda-feira nós tínhamos aí 169 leitos exclusivos de UTI, do total 98 ocupados, e o que representa 58%. Lembrando então que a divisão acontece de que forma? Olha só, o SUS municipal, 73 leitos disponíveis, dos quais 37 ocupados, 50% de ocupação. Depois nós temos 30 leitos disponíveis no Hospital da Unicamp, no HC, dos quais 7 ocupados, 23%. E na rede particular, 66 leitos disponíveis, dos quais 54 ocupados, que eleva aí essa taxa para 81,8%, apenas com 12 leitos disponíveis. Gabriel, a gente percebe que inclusive a rede particular
que anteontem apareceu que tinha 62 leitos disponíveis, já aumentou esse número justamente porque a demanda está aumentando na rede particular. Você falou desse aumento da transmissão também, e são números que preocupam, afinal de contas, nós temos feriado chegando, temos fim de ano chegando, então as autoridades também precisam lidar com isso. Ainda não tivemos um posicionamento oficial aqui no caso de Campinas, falando desses números, né, fazendo essa análise da saúde no que diz respeito a esse aumento da transmissão aqui na nossa cidade. E a gente aguarda, então, que isso seja feito. Mas já temos aqui, por exemplo, olha, a gente tem nível nacional 35.294 casos a mais em 24 horas. Estão subindo novamente os casos da Covid-19 e nós estamos alertando aqui todos os dias no Câmara Total. Mesmo quando a doença estava diminuindo o contágio no nosso país, a gente continuou com essa contagem da Covid-19 porque a pandemia permanece e todos os cuidados também. Prova de que a Covid-19 ainda não está controlada é que o governo federal continua com a restrição nas fronteiras terrestres, né? Isso mesmo. O decreto foi assinado nesta quinta-feira. Olha só, é uma portaria que prorroga por 30 dias a restrição da entrada no Brasil por rodovias, outros meios terrestres ou por transporte aquaviário de estrangeiros de qualquer nacionalidade. A medida foi assinada na última quinta-feira pelos ministros Braga Neto, da Casa Civil, André Mendonça, da Justiça, Eduardo Pazuello, da Saúde e Tarcísio Gomes, da Infraestrutura. O texto está no Diário Oficial da União desta quinta-feira e tem o mesmo teor de uma outra medida que já tinha sido assinada no dia 14 de outubro e já estava em vigor. De acordo com a justificativa, é em relação à pandemia do novo coronavírus. E lembrando, Gabriel, que essa prorrogação significa que a coisa não está tão tranquila, é essa mensagem que nos passa, justamente, apesar da gente ter aquela questão de Brasil e Paraguai, continua tendo essa possibilidade, né? A Venezuela não ainda, e também essa preocupação que apenas pelos meios, então, aeroportos, que essas pessoas terão acesso aqui ao nosso país. Lembrando que o Brasil ele só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Então, esta restrição é com todos os outros países, com a Argentina, com Guiana, com Peru, Suriname, Uruguai. Então, a doença ela está ainda descontrolada, por isso que o fechamento da fronteira terrestre aconteceu. Isso mesmo. Então, a gente percebe que as questões não são só aqui na nossa cidade, apesar de hoje ainda haver uma certa tranquilidade no que diz respeito aos leitos, mas a transmissão continua. Inclusive, Gabriel, importante a gente falar aqui, a gente está sem máscara porque nós temos essa distância um do outro, mas nossa equipe está toda com máscara, mas o que eu tenho visto, Gabriel, às vezes, é andando nas ruas da cidade, as pessoas colocam a máscara e ficam com a máscara no queixo. No sentido, olha, era quando eu fui abordado pela fiscalização, porque continua valendo a fiscalização em Campinas daquela multa dos R$100, as pessoas colocam a máscara quando vem o fiscal, quando é abordada pela guarda municipal. Mas, gente, a questão não é só a multa, a questão é a saúde. Exatamente, né? É uma questão de bom senso, porque nós vivemos em sociedade, então é necessária a utilização de máscara. A partir do momento que você deixou a sua residência, já coloca a máscara, mesmo se estiver no carro, mesmo se você for em um ambiente que não tem outras pessoas, fique de máscara, porque você pode tossir, você pode espirrar, você pode estar com a doença e nem sabe passar para outras pessoas, então é importantíssimo a utilização de máscaras. Vamos falar um pouquinho sobre educação agora, Mirna? Vamos sim. Lembrando que a Unicamp também passa gradativamente as suas atividades, então ela está aí aos poucos retornando. E uma boa notícia também, olha só, as inscrições para o processo das vagas olímpicas Unicamp 2021 estão abertas. Elas foram abertas no dia 17, ontem, e o edital e as vagas com todas as informações está no site conveste.unicamp.br. As inscrições vão até o dia
8 de janeiro. Então, são 116 vagas e 29 opções de cursos. Você que está interessado, se interessa por estudar na Unicamp, entenda as regras e também veja quais são os cursos disponíveis no site conveste.unicamp.br. Agora, a nossa próxima notícia, quem vai gostar é o repórter André Aranha, viu? Porque ele que é o adestrador de Pavão, naquela vez que ele foi lá no Bosque de Jequitibás, o Pavão ficou encantado com ele e o Bosque ganhou vida, né? Ganhou, verdade. Ele foi, na verdade, falar sobre o nascimento, né, de uma anta macho, e aí ele mostrou tudo que pode ser realizado no bosque. Naquela ocasião, a gente já tinha aí uma notícia que foi aí dado um spoiler pelo veterinário, mas olha só, a equipe do Bosque do Jequitibás flagrou justamente o Tinoco, que é o filhote de anta macho que nasceu no dia 14 de outubro, nadando pela primeira vez e nos mandou essas imagens. Justamente mostra ele nadando junto com a mãe ali supervisionando esse primeiro momento, essa mãe zelosa ensinando o Tinoco a nadar, com a preocupação para que ele também não se afogasse. Então, são aí, como para os seres humanos, os primeiros passos. Esses são os primeiros passos do Tinoco, que é filho da anta Madalena com o Antônio, que também vivem no parque. Ele nasceu com cerca de 7 quilos e está agora se adaptando à convivência com as 4 antas que moram no zoo. Lembrando que já está marcado para a próxima semana, olha, a transferência do irmão mais velho do Tinoco, que é o Tonico. Até porque naquela ocasião do link, eu me lembro muito bem que o veterinário explicou para o André que agora, com o aumento da população, pode haver algum problema de, digamos que de guerra, de quem é o chefe da família. Tá. Por isso, o Tonico agora vai, semana que vem, ser transferido para um mantenedouro de fauna que fica em Itu, que é um local que não é aberto à visitação e mantém animais silvestres. Então, agora ficarão no Bosque do Jequitibás o Baltazar, que nasceu em 2017, o Luciano, que nasceu em 2018, a mãe e o pai do Tinoco, que estão lá, ele e agora o Tonico, que nasceu em 2016, será transferido para esse mantenedouro da fauna silvestre que fica aqui pertinho de Campinas. Ainda não teremos o encontro de Tonico e Tinoco, né, Mina Abreu? Já tivemos, né? Já tivemos. Mas parece que agora separados. É a hora de separar. Tá certo, então. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas notícias da metrópole aqui de Campinas. Você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo. Combinado, então eu volto já já.